Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 3 da segunda epístola de Pedro encerra a carta direcionando os olhos dos fiéis para o futuro, respondendo diretamente aos escarnecedores dos últimos dias que questionavam a promessa da segunda vinda de Cristo. Pedro inicia o texto relembrando os leitores de que o tempo de Deus é diferente do humano, pois para o Senhor um dia é como 1000 anos, revelando que a aparente demora na promessa é, na verdade, uma expressão da paciência divina, que deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esta introdução prepara o leitor para a descrição do dia do Senhor, que virá de surpresa como um ladrão, trazendo a destruição dos céus e da terra pelo fogo. O capítulo culmina em uma exortação pastoral prática. Sabendo que tudo isso há de acontecer, os cristãos devem viver em santidade e piedade, aguardando com expectativa os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça, crescendo sempre na graça e no conhecimento de Jesus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículo 2 Pedro 3 do livro de 2 Pedro da Bíblia. O dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. 2 das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. 3 Antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. 4 Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. 5 Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. 6 E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. 7 Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 8 Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 9 O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 10 O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nela há, será desnudada. 11 Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. 12 Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 13 Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 14 Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. 15 Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. 16 Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos.
Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 17 Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. 18 Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O tempo de Deus, a purificação cósmica pelo fogo e o chamado ao crescimento constante. Chegamos ao último capítulo da segunda carta de Pedro, o desfecho do testamento espiritual do apóstolo. Após desmascarar o caráter corrupto dos falsos mestres no capítulo 2, Pedro agora enfrenta o principal argumento intelectual e teológico deles, o ceticismo em relação à segunda vinda de Jesus Cristo, parousia. Os falsos ensinadores usavam a aparente demora de Deus como desculpa para continuar vivendo na libertinagem. Pedro desconstrói essa mentalidade apresentando uma perspectiva revolucionária sobre o tempo divino, detalha os eventos cataclísmicos do dia do Senhor e encerra a sua epístola conectando a teologia do fim dos tempos com o chamado urgente à santidade prática e ao crescimento espiritual. O tema central deste capítulo é: a aparente demora da promessa da segunda vinda de Cristo é, na verdade, uma demonstração da paciência salvífica de Deus, o que deve motivar a Igreja a rejeitar o ceticismo dos escarnecedores e a viver de maneira santa, pacífica e imaculada, aguardando os novos céus e a nova terra enquanto cresce na graça e no conhecimento. Primeiro, o ceticismo dos escarnecedores e a perspectiva do tempo divino, versículos 1 a 9. O que o autor está ensinando? Pedro inicia o bloco nos versículos 1 e 2 reafirmando o propósito de suas duas cartas, ativar e despertar a mente sincera dos crentes através da memória. Ele deseja que a Igreja permaneça firmada em duas bases sólidas: as profecias do Antigo Testamento, palavras dos santos profetas, e os ensinamentos de Jesus transmitidos pelos apóstolos. No versículo 3, o apóstolo emite um aviso profético. Nos últimos dias, a Igreja enfrentaria o surgimento de escarnecedores, zombadores arrogantes guiados puramente por suas próprias paixões e desejos egoístas. O argumento central desses zombadores é exposto no versículo 4, o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua exatamente como desde o princípio da criação. Eles defendiam o uniformitarismo moral e físico, a ideia de que o mundo nunca sofreu ou sofrerá intervenções divinas drásticas. Pedro rebate esse argumento nos versículos 5 e 6, afirmando que esses escarnecedores esquecem deliberadamente da história do planeta. Pelo poder da palavra de Deus, o mundo físico foi estruturado a partir da água e por meio da água. E, contrariando a tese de que tudo continua igual, esse mesmo mundo antigo acabou sendo submerso, inundado e destruído pela água no dilúvio dos dias de Noé. No versículo 7, Pedro projeta o futuro. Pela mesma palavra divina, o arranjo atual dos céus e da terra não será destruído por água novamente, mas está rigorosamente guardado e reservado para o fogo, no dia do juízo final e da destruição dos homens ímpios. Para consolar os fiéis que sofriam com a aparente demora desse julgamento, Pedro apresenta a matemática do tempo eterno no versículo 8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Deus habita fora da linha do tempo humana. Ele não está sujeito aos nossos relógios ou calendários. O versículo 9 traz uma das maiores revelações sobre o caráter de Deus. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. O que os homens chamam de demora é, na realidade, a paciência de Deus. Ele está esticando o tempo da história porque possui um desejo misericordioso. Ele não quer que ninguém pereça ou seja destruído, mas sim que todos encontrem espaço e oportunidade para chegar ao arrependimento. A lição espiritual principal. A aparente demora no retorno de Cristo e na execução do juízo final não significa esquecimento ou falha por parte de Deus, mas sim uma janela de misericórdia e paciência para que a humanidade tenha tempo de se arrepender e ser salva. Aplicações práticas. Não se deixar contaminar pelo ceticismo. Vivemos em uma época cheia de escarnecedores, versículo 3, que zombam da fé, da Bíblia e da promessa do retorno de Jesus, tratando o Evangelho como uma lenda ultrapassada. Não permita que o deboche das redes sociais, das universidades ou da cultura pop enfraqueça a sua esperança.
A palavra de Deus continua firme. 2. Aproveitar o tempo de misericórdia. Se você tem adiado a sua reconciliação com Deus, o abandono de um pecado de estimação ou a decisão de se batizar, pare de brincar com o tempo. O versículo 9 lembra que o dia de hoje é uma oportunidade dada pela paciência divina. Use esse tempo para se arrepender e alinhar a sua vida com o Senhor. 2. O cataclismo do dia do Senhor e o perfil de quem aguarda a nova criação, versículos 10 a 14. O que o autor está ensinando? Embora Deus seja paciente, o tempo da graça terá um fim abrupto. No versículo 10, Pedro declara solenemente que o dia do Senhor virá como um ladrão, de surpresa, sem aviso prévio e de forma inesperada. Ele descreve a desestruturação do universo material com imagens impressionantes. Os céus desaparecerão com um estrondo terrível e ensurdecedor, os elementos cósmicos básicos se desfarão e se derreterão pelo calor abrasador, e a terra, junto com todas as obras humanas construídas nela, será desnudada, exposta e julgada diante de Deus. A partir dessa realidade escatológica, Pedro faz uma pergunta pastoral e confrontadora no versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? A resposta não é o medo ou o isolamento, mas uma conduta de vida ativa, viver de maneira santa e piedosa. O versículo 12 afirma que o cristão deve viver não apenas esperando o dia de Deus, mas também apressando a sua vinda. Apressamos o retorno de Cristo quando pregamos o Evangelho, fazemos a vontade do Pai e cooperamos com a expansão do reino. Pedro repete, para dar ênfase, que naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. No entanto, o foco final do cristão não é a destruição, mas a reconstrução. O versículo 13 apresenta a grande esperança da Igreja. Baseados na promessa de Deus, nós aguardamos a criação de novos céus e uma nova terra. A característica principal dessa nova pátria eterna é definitiva. Nela habita a justiça de forma plena, sem espaço para o pecado, para a dor, para a corrupção ou para a morte. O versículo 14 funciona como a aplicação prática dessa esperança. Já que os crentes esperam por um lar eterno onde habita a justiça, eles devem se empenhar ao máximo no presente para serem encontrados por Jesus em um estado de paz, imaculados, sem manchas e inculpáveis, sem motivos de acusação. A lição espiritual principal. A certeza da destruição deste sistema de coisas atual e a promessa da criação de um novo mundo perfeito devem nos impulsionar a viver uma vida de santidade irrepreensível hoje, acelerando o retorno do Rei através do nosso testemunho. Aplicações práticas. Viver na perspectiva do fogo purificador. O versículo 11 nos lembra de que tudo o que é material, prédios, carros, marcas, status e impérios humanos, vai virar cinza. Não gaste a sua vida inteira e a sua saúde acumulando coisas que o fogo vai derreter. Invista o seu melhor em coisas eternas, o seu relacionamento com Deus, a sua família e a salvação de almas. 2. Buscar a paz e a pureza diária. Aplique o versículo 14 na sua rotina. Faça as pazes com quem você brigou, limpe o seu coração do rancor e afaste-se das contaminações morais. Busque viver de tal maneira que, se Jesus voltar hoje como um ladrão, ele te encontre com a mente limpa, o coração em paz e as mãos ocupadas fazendo o bem. 3. O testemunho de Paulo e o mandamento final do crescimento, versículos 15 a 18. O que o autor está ensinando? No versículo 15, Pedro reforça a tese de que a paciência de Jesus Cristo, estendendo o tempo da história, deve ser interpretada como uma oportunidade de salvação. Para validar o seu argumento, ele faz uma conexão teológica fantástica ao citar o amado irmão Paulo. Pedro reconhece que Paulo escreveu às igrejas abordando esses mesmos temas escatológicos, utilizando a profunda sabedoria que recebeu diretamente de Deus. O versículo 16 traz um vislumbre fascinante sobre a unidade doutrinária e os desafios da igreja primitiva. Pedro admite abertamente que as cartas de Paulo contêm algumas coisas difíceis de entender, referindo-se a temas teológicos profundos sobre a graça, a eleição e a escatologia. O apóstolo denuncia que pessoas ignorantes, imaturas e espiritualmente instáveis pegavam esses textos difíceis de Paulo e os distorciam o sentido original, fazendo o mesmo com as demais partes das Escrituras Sagradas. Pedro alerta para a gravidade disso. Adulterar o sentido da Bíblia para justificar pecados resulta na própria destruição espiritual do indivíduo.
Diante do perigo dessa manipulação textual operada por homens sem princípios morais, Pedro faz o seu último apelo de alerta no versículo 17. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro, nem percam a sua firmeza e caiam. A proteção contra a queda e contra o erro doutrinário não é a estagnação, mas o movimento. O capítulo e a epístola terminam com a famosa regra de ouro do versículo 18, que funciona como a vacina definitiva contra qualquer heresia. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento deve ser equilibrado em duas pernas. Na graça, o desenvolvimento do caráter, do amor, da humildade e do fruto do Espírito Santo. 2. No conhecimento, o amadurecimento intelectual, o estudo sério da palavra e a compreensão das doutrinas bíblicas. Pedro encerra o seu ministério escrito com uma solene doxologia cristológica, direcionando todo louvor a Jesus. A ele seja glória, agora e para sempre. Amém. A lição espiritual principal. A única proteção eficaz contra as heresias, o relativismo moral e a instabilidade espiritual é o crescimento contínuo e equilibrado tanto no relacionamento com a graça de Deus quanto no conhecimento profundo e correto das Escrituras. Aplicações práticas. Não distorcer a Bíblia para justificar erros. O versículo 16 nos dá uma advertência seríssima. Nunca tente adaptar ou torcer um versículo bíblico para que ele concorde com um comportamento errado que você não quer abandonar. Submeta a sua vida e as suas opiniões à Bíblia e nunca o contrário. 2. Buscar o crescimento equilibrado. Como está o seu desenvolvimento espiritual? Se você estuda muita teologia, conhecimento, mas é uma pessoa orgulhosa, dura e sem amor, você está capenga. Se você é muito emocional e fala muito de amor, graça, mas não conhece os fundamentos da Bíblia, você é facilmente enganado por heresias. Dedique-se nesta semana a crescer nas duas áreas. Leia a Bíblia com seriedade e pratique a bondade com o seu próximo. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, nos últimos dias surgiriam escarnecedores zombando da segunda vinda de Cristo, ignorando voluntariamente que Deus já interveio na história destruindo o mundo antigo através do dilúvio. Segundo, o tempo para Deus funciona em uma escala eterna diferente da humana. A aparente demora no cumprimento da promessa é, na verdade, a sua paciência misericordiosa para dar tempo ao arrependimento. Terceiro, o dia do Senhor virá de surpresa como um ladrão, trazendo uma purificação catastrófica pelo fogo, que desfaz os elementos materiais e desnuda a terra. Quarto, a esperança da Igreja está fixada na promessa dos novos céus e nova terra, onde habita a perfeita justiça, o que exige que vivamos hoje de maneira santa, pacífica e imaculada. Quinto, Pedro valida a autoridade inspirada das cartas do apóstolo Paulo, alertando que homens instáveis e ignorantes distorcem os textos sagrados para sua própria destruição. Sexto, o antídoto final contra a apostasia e a queda moral é a ordem de crescer continuamente no equilíbrio perfeito entre a graça e o conhecimento de Jesus Cristo. Reflexão espiritual final. Terminamos a jornada pelas cartas do apóstolo Pedro com os nossos olhos arrancados das distrações deste mundo e firmados na eternidade. Pedro começou a sua primeira carta nos consolidando como um povo de propriedade exclusiva de Deus e termina a sua segunda carta nos mostrando que este planeta atual é temporário e que estamos a caminho de uma nova criação onde a injustiça nunca mais operará. A caminhada com Deus não aceita neutralidade. Se você não estiver crescendo e avançando na graça e no conhecimento, você estará, gradativamente, retrocedendo e ficando vulnerável aos rugidos do inimigo e às mentiras dos falsos mestres. Não permita que o cansaço dos dias ou o ceticismo do mundo apaguem a chama da sua esperança. Aproveite o dia de hoje, este momento exato, como uma prova viva da paciência e do amor de Deus por você. Limpe a sua vida, firme os seus pés na verdade das Escrituras, deponha as suas ansiedades nos ombros do Supremo Pastor e caminhe com a cabeça erguida. O nosso Rei virá, o novo mundo de justiça nos espera e a ele pertence toda a glória, agora e por toda a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vou te explicar que a segunda carta de Pedro e ao encerramento definitivo do testemunho do apóstolo. Depois de abrir o coração no capítulo 1 e de desmascarar os falsos mestres no capítulo 2, Pedro dedica o capítulo 3 a responder a maior dúvida da igreja daquela época, e que dura até hoje porque Jesus está demorando tanto para voltar.
Vamos analisar este desfecho emocionante por partes, de forma bem didática, e entender as profundas conexões que ele faz com o Antigo Testamento. Primeira parte: os zombadores e o esquecimento voluntário, versículos 1 a 7. O que o texto diz? Pedro diz que o objetivo de suas duas cartas é manter a memória da igreja ativa, lembrando-os do que os profetas e os apóstolos ensinaram. Ele faz um alerta. Nos últimos dias surgiriam escarnecedores, pessoas rindo, debochando da fé e dizendo: onde está a promessa de que ele ia voltar? Olhem ao redor, o mundo continua exatamente igual desde o dia em que foi criado. O contra-argumento de Pedro, versículos 5-7. Pedro diz que essas pessoas se esquecem de propósito da história. O mundo não seguiu uma linha reta perfeita. Pela palavra de Deus a terra foi criada a partir da água, e pela água o mundo antigo foi inundado e destruído. Pedro avisa que, da mesma forma que Deus usou a água no passado, a palavra dele reservou o mundo atual para passar pelo fogo no dia do julgamento. Ligação com o Antigo Testamento. A criação. Ao falar da terra formada da água e pela água, Pedro está nos levando direto para Gênesis 1:2-9, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus separou a porção seca dos oceanos. O dilúvio. No versículo 6, ele cita novamente o dilúvio de Gênesis 7. O argumento didático de Pedro é cirúrgico. Quem diz que Deus nunca interveio de forma drástica na história humana nunca leu o livro de Gênesis. Segunda parte: o relógio de Deus e a razão da demora, versículos 8-10. Aqui está um dos trechos mais teológicos e consoladores sobre o tempo. O que o texto diz? Pedro ensina que o tempo para Deus não funciona como o nosso relógio biológico. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 8. Deus está fora do tempo cronológico. O motivo da demora. Versículo 9. A aparente lentidão de Deus não é incompetência ou esquecimento, é misericórdia. Deus está segurando o ponteiro do julgamento porque ele é extremamente paciente e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A demora é a chance que a humanidade tem de se salvar. O ladrão da noite. Pedro avisa que, apesar da paciência, o dia do Senhor chegará de surpresa, como um ladrão. Será um evento cósmico avassalador, onde o céu e os elementos da matéria serão desfeitos pelo calor intenso. Ligação com o Antigo Testamento. Citação do Salmo. Versículo 8. A frase sobre os 1000 anos é uma referência direta ao Salmo 94, escrito por Moisés. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O dia do Senhor. No Antigo Testamento, a expressão o dia do Senhor, Yom Yahvé, era o termo padrão usado pelos profetas para descrever o momento em que Deus interviria para julgar o mal e consertar o mundo. O profeta Sofonias 1:14 diz: o grande dia do Senhor está perto, dia de indignação, dia de tribulação e de angústia. Pedro mostra que o Antigo Testamento previa vai se cumprir de forma literal. Terceira parte: a nossa postura e a grande promessa, versículos 11-13. O que o texto diz? Pedro faz uma pergunta prática. Se tudo o que conhecemos vai ser derretido e desfeito um dia, que tipo de pessoas nós deveríamos ser hoje? A resposta: pessoas que vivem de maneira santa e dedicada a Deus. Ele diz que nós não devemos apenas esperar, mas apressar a vinda desse dia através da nossa fidelidade. O final feliz, versículo 13. O fogo não é o fim de tudo. O objetivo do fogo é limpar o terreno. Pedro diz que nós aguardamos a promessa de novos céus e nova terra, um universo restaurado onde a injustiça não vai mais entrar. Ligação com o Antigo Testamento. A promessa de novos céus e nova terra é tirada literalmente das profecias finais do livro de Isaías. Em Isaías 65:17, Deus diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Pedro está relembrando a maior promessa de restauração do Antigo Testamento. Quarta parte: o alerta sobre as cartas de Paulo e o crescimento final, versículos 14-18. O que o texto diz? Enquanto esse dia não chega, a ordem é se esforçar para ser encontrado por Jesus em paz e sem manchas morais. Pedro aproveita para citar o seu companheiro de ministério, o apóstolo Paulo, validando as cartas dele como parte das Escrituras Sagradas.
Ele confessa, com muita honestidade, que Paulo escreve coisas difíceis de entender e avisa que pessoas ignorantes e instáveis distorcem esses textos para sua própria destruição. O encerramento. Pedro fecha sua última carta com um resumo de 2 ordens essenciais para não cair no erro dos falsos mestres: cresçam na graça e cresçam no conhecimento de Jesus. Ligação com o Antigo Testamento. Ao colocar as cartas de Paulo no mesmo nível das demais Escrituras, versículo 16, Pedro está fazendo algo revolucionário. Ele está pegando o conceito de Escritura Sagrada, que na cabeça deles era apenas o Antigo Testamento, e estendendo esse mesmo selo de autoridade divina para os escritos do Novo Testamento que estavam nascendo. Resumo didático da mensagem de 2 Pedro 3. Imagine que o nosso mundo atual é um teatro antigo e danificado, e que o diretor da peça, Deus, prometeu que vai demolir o prédio velho para construir um complexo cultural maravilhoso no lugar, novos céus e nova terra. Os céticos. Algumas pessoas na plateia começam a zombar e dizer que a demolição nunca vai acontecer porque o teatro está de pé há décadas. Versículo 4. Elas esquecem que o diretor já interditou o teatro uma vez por causa de uma grande inundação no passado, o dilúvio. 2. O atraso do relógio. Se o diretor está segurando as máquinas de demolição, não é porque desistiu do projeto, mas sim para dar tempo de a última pessoa sair do prédio em segurança antes que o teto caia. Versículo 9. 3. A nossa atitude. Sabendo que o prédio atual vai abaixo com fogo, nós não gastamos tempo decorando as paredes dele com luxo e pecados. Em vez disso, arrumamos as nossas malas, ajudamos os outros a sair e nos preparamos para a inauguração do novo espaço, crescendo em maturidade todos os dias. Pedro encerra o seu ministério ligando a criação de Gênesis e as profecias de Isaías ao destino final da Igreja. O mundo atual vai passar, mas a palavra e a justiça de Jesus vieram para ficar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!